Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Nesse vídeo a gente vai abordar o assunto Campeonato Brasileiro, né? Teve rodada atrasada aí, né? Teve jogo de rodada já que já passou. Cruzeiro venceu o Fortaleza fora de casa e embolou ainda mais a luta para sair da zona da degola, né? Encurtou em um ponto a distância para o Vasco, né? O Vasco da zona do rebaixamento agora está apenas de 2 pontos, porque o Bahia, que entrou na zona da degola, tem 38 pontos. O Cruzeiro, nos critérios de desempate, fica atrás do Vasco, mas embola completamente essa luta e começa a puxar os clubes com 43 pontos, inclusive o Fortaleza. Então, Fortaleza que tinha 6 pontos aí para se distanciar da zona da degola, está apenas a 5. Então, o Cruzeiro venceu e impactou nessa distância entre os clubes. E vamos falar sobre o volante argentino que o Vasco está de olho ali, do River Plate. Então, vamos soltar a vinheta para a gente começar a nossa troca de ideias aqui desse vídeo. E você que chegou chegando, deixa o seu like que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Começando a falar nesse vídeo sobre reforços, né? O Vasco tem interesse na contratação de Bruno Zuculini do River Plate, o volante de 30 anos de idade, campeão da Libertadores da América, é alvo do Vasco para 2024, né? Vale lembrar que o Vasco tem essa lacuna no elenco, inteligentemente, já de forma antecipada, começa a procurar aí o primeiro volante, e o Bruno Zuculini é um dos interesses do Vasco para 2024, né? Lembrando que devemos ter uma baita reformulação no futebol do clube. Não diz respeito a jogadores, tá? E sim a toda a questão administrativa, né? Muito provável que Paulo Brax, Abel Braga principalmente, até mesmo o CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, deixem os seus cargos para serem substituídos por outros, né? A empresa americana 777 Partners pretende aí buscar nomes com mais impacto e vale ressaltar, tá? O Pedrinho, o presidente do clube associativo, deve estreitar relacionamentos e ter certa autonomia no futebol. Seria maravilhoso, já que Pedrinho tem um baita know-how, uma baita capacidade, né? Principalmente dentro das 4 linhas. Não só se destacou dentro de campo como um craque, mas também se destacou fora dele, nos comentários, ganhou vários prêmios aí quando era comentarista da Globo, então conhece muito também das 4 linhas. Pode ser muito importante para a Vasco SAF nessa questão de contratações, principalmente, né? Indicações, os scouters, a busca por reforços, na verdade, o impacto que o Pedrinho traz também dentro da comissão técnica, é um conhecedor de futebol de forma muito grande hoje no Brasil, é reconhecido nacionalmente, então tomara que dê certo nessa aproximação o quanto antes. Lembrando que Pedrinho foi eleito agora em novembro para comandar o Vasco associativo no próximo triênio, 2024 a 2026, e a gente vai estar fazendo aí toda a cobertura, trazendo para vocês informações sobre o associativo, que sim, tem relações com o futebol. Além das 2 cadeiras no Conselho de Administração da SAF, o Vasco ainda detém 30% do futebol. Toda a questão do patrimônio, São Januário, que é ligada completamente também ao futebol. Então, o peso das mãos do presidente do clube associativo dentro do futebol deve existir ainda de forma mais otimizada. Bom, vamos falar agora sobre algo muito preocupante, né? Mas o Vasco tem 3 vitórias e um empate. Que bom, porque a distância do Vasco para a zona do rebaixamento está apenas por 2 pontos. Isso que se dá porque o Cruzeiro venceu o Fortaleza fora de casa, né? Um jogo atrasado, chegou aos mesmos 40 pontos do Vasco, não ultrapassa o Vasco por conta de critérios de desempate, mas jogou o Bahia, que tem 38 pontos
para a zona do rebaixamento. Aí a gente fica naquela expectativa, né? 46 pontos, 47 pontos, 44 pontos. Parece que a nota de corte vai ser muito maior do que 45 pontos, né? Eu acredito que 46 até 47 consiga escapar da zona do rebaixamento. E o Bahia é o primeiro time na 17ª colocação com 38 pontos. E nessa próxima rodada vai a Neoquímica Arena no dia 24 de novembro enfrentar o Corinthians. Em caso de vitória do Corinthians, é uma situação que pode ser benéfica para o Vasco, que na rodada 35 enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Mas o Vasco não enfrenta o Cruzeiro no dia 22? Sim, essa partida contra o Cruzeiro no Mineirão é um jogo atrasado. Então, o Vasco cumpre aí esse jogo atrasado contra o Cruzeiro e no dia 25, né, do dia 22 contra o Cruzeiro, 25 já enfrenta o Atlético Paranaense também fora de casa, né, na Liga Arena em Curitiba, né? Arena da Baixada, para quem não conhece, mudou de nome aí por conta dos name rights da Arena da Baixada. Então, a situação envolvendo o Vasco na tabela de classificações é apenas 2 pontinhos aí da zona da degola, diga-se de passagem, um jogo a menos em relação ao Bahia, se tu pode ver a 5 pontos em caso de vitória do Vasco contra o Cruzeiro, aí a situação parece estar praticamente resolvida. O Vasco vai a Curitiba para jogar contra o Atlético Paranaense muito mais leve, caso vença já escapa completamente, na minha opinião, da zona do rebaixamento, não tem mais esse risco, né? Mas aí entra a situação do jogo contra o Cruzeiro. O Vasco precisa vencer esse jogo. Cruzeiro que na 35ª rodada enfrenta o Goiás fora de casa, na Serrinha. O Goiás que é um mandante que não assusta muito não, né? Mas está ali com 35 pontos, ainda sonha em sair da zona da degola, e é uma situação muito importante envolvendo a tabela de classificações desse jogo Goiás e Cruzeiro, né? Mas falando sobre Cruzeiro e Vasco, sem torcida, né? Um jogo um pouco sem aquele impacto da equipe mandante com a visitante, mas é preocupante, né? Preocupante. Esse jogo vai ser realmente muito importante tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro em relação à tabela de classificações. Pode resolver a vida de um ou mesmo a vida de outro. E ouso a dizer, tá? Fazendo aqui uma autocrítica a mim mesmo, porque aceitar um empate contra uma equipe tão fraca como o Cruzeiro é algo que não poderia vir à tona nesse momento, mas é uma situação que a gente pega a 35ª rodada com o Bahia enfrentando o Corinthians fora de casa, podendo perder aí por Corinthians, que quer afastar de vez o fantasma da zona do rebaixamento. O Vasco pode estar somando um ponto contra o Bahia, que não somou nenhum. Mas é lógico, o Vasco precisa encontrar a vitória no Mineirão. O Vasco precisa vencer esse jogo, porque é muito importante. A gente tem algumas informações sobre o Cruzeiro para essa partida. O Matheus Vital, na partida de ontem contra o Fortaleza, saiu com dores no antebraço, tá? Que é um jogador muito importante do Cruzeiro. E também o camisa 10, Nicão, com dores na coxa esquerda, na posterior da coxa esquerda, também preocupa para o jogo contra o Gigante da Colina no dia 22. E vale lembrar que o Lucas Silva sofreu uma lesão no joelho contra o Coritiba e deve ficar fora também desse confronto contra o Vasco no Mineirão. De olho em Cruzeiro e Vasco nesse jogo atrasado, é um jogo que o Vasco precisa, no mínimo, empatar, não pode não pontuar nesse jogo, não pode deixar o Cruzeiro também se desprender, mas buscar a vitória acima de tudo nessa questão envolvendo um jogo que é muito perigoso. O Vasco precisa vencer ou ao menos pontuar. Rapaziada, agora embolou a questão na zona do rebaixamento, né? Depois que o Fortaleza perde para o Cruzeiro no Castelão, também traz a equipe cearense ali com 43 pontos. Eles começam a abrir o olho para não correr esse risco de rebaixamento. Lembrando que o Fortaleza pega nada mais, nada menos que o Palmeiras na 35ª rodada, também no Castelão. Rapaziada, vou ficando por aqui. Vamos partir aqui para apurar mais e mais notícias para trazer para vocês em primeira mão. Você que não deixou o seu like, deixa o like que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.